Hoje foi dia de reunião ministerial aí em Brasília para o governo alinhar as pautas e os projetos desse semestre, André. O presidente planeja trocar ministros agora, sempre volta com essa discussão em toda a reunião, não é? Mas ele negou essa vontade, viu, Tiago? O presidente da República reuniu, sim, os ministros aqui no Palácio do Planalto para cobrar de todos eles as entregas de todas as ações e projetos anunciados desde o início do atual governo. O desafio é manter essas entregas prometidas, mesmo com o corte orçamentário de quase 26 bilhões de reais para o ano que vem. Apesar do tom de cobrança ao primeiro escalão, o presidente afirmou que não pretende fazer nenhuma reforma ministerial nos próximos meses. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Esse discurso fez parte da abertura da reunião ministerial, que foi transmitida pelas redes sociais do governo na íntegra. Em outro trecho dessas declarações, o presidente também comentou sobre a troca de comando na Câmara dos Deputados e também no Senado. O chefe do Executivo pediu para que o período não interfira no cronograma de entregas previsto pelos ministérios. Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo. Logo depois dessas declarações, a transmissão foi cortada e a reunião continuou por cerca de 7 horas. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente da República também deu orientações a respeito das eleições municipais de outubro. O ministro afirmou que a ordem do governo é que os demais ministros que forem fazer campanha para candidatos a prefeitos não ofendam os adversários. Os ministros que fossem estar participando da campanha, ele aconselhava que os ministros fizessem todos os elogios aos seus candidatos e não fizessem críticas ou ofensas a candidatos adversários, independente de quem é o adversário, se o adversário é da base ou não é da base, mas que ele queria que replicasse, cada ministro replicasse o modus de fazer política que ele tem defendido, ou seja, da cintura para cima, defendendo valores, defendendo propostas e não de ataque a adversários. Essa orientação serve para evitar desconfortos dentro do próprio governo, já que os 11 partidos da base do presidente da República concorrem entre si em diversas cidades. O exemplo mais emblemático é o de São Paulo, onde o presidente apoia Guilherme Boulos, enquanto o vice, Geraldo Alckmin, apoia Tabata Amaral e alguns ministros, a exemplo de Simone Tebet, fecharam apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Tiago. Pois é, cada um com um lado, a gente continua acompanhando para saber também como que a eleição vai afetar o dia a dia em Brasília. Bom trabalho, André Anelli, com as últimas informações. Bom, Cristiano Vilela, são inúmeros assuntos, eu começo pelo segundo da reunião ministerial. Na sua avaliação, o presidente Lula, nessa reunião, baixou um pouco o tom quando falou com os ministros, falando que em time que está ganhando não se mexe, porque ele já tinha dado umas reprimendas em outras reuniões, né? Exatamente, e ele se aproveitou em um momento onde isso é muito evidente. Durante um período eleitoral, é sabido que o presidente não vai trocar seus ministros, ele pode eventualmente fazer qualquer troca depois do período eleitoral, de acordo com o desenho político que se dê no Brasil após as eleições. Agora, durante o período eleitoral, só vai haver alguma troca se tiver algum escândalo, alguma situação imediata que justifique. Então, na prática, ele falou o óbvio e se aproveitou disso para, de alguma forma, reafirmar ali sua autoridade e tudo mais. Agora, na prática, isso não quer dizer muita coisa. E essa possibilidade da corrida presidencial na Câmara ou também no Senado, tudo isso interferir no dia a dia do governo, será que vai ter uma interferência muito grande? Será que isso pode prejudicar o governo, essa sucessão?
Ah, sem sombra de dúvida. É uma sucessão que ela é muito importante, ela é emblemática, especialmente no caso da Câmara dos Deputados. O atual presidente, Arthur Lira, ele vem conduzindo com as próprias mãos essa articulação para que ele possa fazer o seu sucessor. Tanto que nós estamos aí, já estamos no segundo semestre e até agora não existe a clareza de quem é o escolhido e de quem é o ungido. Então, caso haja realmente alguma desavença entre as ideias do chefe do Executivo e do chefe do Legislativo, nós podemos sim ter grandes dissabores nesse segundo semestre de 2024.